Muito bom dia, estamos de volta aqui com o Reclamar Adianta, são 11 horas e 6 minutos. Estou com um pouquinho de retorno aqui, André. Vou fechar aqui o teu áudio. Ótimo, assim o meu retorno termina. E hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto que interessa a toda a sociedade. A gente vai falar sobre o impacto direto da pandemia no mercado de trabalho, que atingiu de forma mais severa as mulheres. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu tenho duas craques aqui hoje. Primeiro vou convidar a Ilana Miller. Ilana, bom dia, tudo bem com você? Seja mais Tudo uma vez bom? bem-vinda. Obrigada, Renata. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. E vou convidar aqui também a Raquel Seródio. Raquel, bom dia, tudo bem com você? Seu microfone, Raquel. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, um prazer estar aqui novamente. Então, bom, a gente não poderia falar sobre esse assunto sem ter aqui ao meu lado, né? Eu não poderia falar sobre esse assunto sem ter ao meu lado duas mulheres, né? Raquel, que milita aí na área de direito de gênero, e a Ilana, que milita aí no mercado, na área de mercado de trabalho e recursos humanos. Então, vai ser interessante a gente abordar sobre esse assunto, cada uma dentro da sua ótica, cada uma dentro aí da sua área. A primeira pergunta que eu quero fazer aí, tanto para a Raquel como para a Ilana, é a seguinte, né? A gente, obviamente, eu acho que basta a gente conversar com algumas pessoas que a gente nota como a pandemia atingiu aí diretamente e profundamente as mulheres no mercado de trabalho. Inclusive, foi divulgada recentemente uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, que divulgou que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor desde 1990. Então, assim, realmente foi um impacto muito grande e muito severo no mercado de trabalho para as mulheres. Eu vou começar pela Ivana. Ivana, por que a Ilana, por que a pandemia ela atingiu de forma mais severa as mulheres no mercado de trabalho? Então, Renata, o que a gente tem que pensar em conjunto? Mulheres ocupam posições que, de fato, estão diretamente ligadas com alguns serviços que nós tivemos que ter, inclusive, corte na pandemia, né? Se a gente perceber a quantidade de mulheres no segmento de higiene, né? Então, assim, quantos salões, quantos ambientes relacionados à beleza, estética, tiveram que ser fechados e alguns nem conseguiram reabrir. Quando a gente começa... Outro dia eu fiz um estudo de mulheres e, por exemplo, em posição de liderança em indústria, a gente vê pouquíssimo. Então, segmentos que sofreram bastante com essa pandemia, a gente tem um grande percentual de mulheres atuando. Então, uma das viradas que a gente tem que dar com urgência é formação, né? Impacto mesmo em indústrias de... Algumas empresas de óleo e gás já estão formando mulheres para ocuparem posições que antes eram ocupadas somente por homens, por exemplo. A gente vê em escolas técnicas isso mudando. Então, começa da base. Existe, de fato, uma estrutura ainda muito relacionada com alguns cargos, algumas funções estão diretamente ligadas ainda a mulheres ocuparem essas posições. E isso a gente percebeu na pandemia. A gente também pode mencionar em relação a certas... aconteceram, inclusive com clientes nossos, de mulheres não conseguirem, né, assumir as crianças em casa, continuarem aqui 8, 9, 10 horas em reuniões, atuando profissionalmente e ainda cuidar, às vezes, de pais idosos. Exatamente. Na verdade, a gente não tem um fator, né, Ilana? A gente tem, são multifatores que envolvem essa questão do prejuízo das mulheres, especificamente das mulheres no mercado de trabalho durante a pandemia. E para você, Raquel, quais são os principais fatores aí que causaram essa recessão, né? Esse impacto no mercado de trabalho, especificamente para as mulheres? Renata, antes de responder exatamente, né, a sua pergunta, eu penso que a gente precisa voltar alguns passos atrás para a gente falar dos números sociais, né, que as mulheres representam no Brasil.
Nós vivemos uma sociedade fundada, como a gente já conversou algumas vezes, no machismo estrutural, onde mulheres estão sobrecarregadas no trabalho doméstico, antes de mais nada, e essas mulheres sobrecarregadas no trabalho doméstico, elas muitas vezes trabalham fora, mas não todas, né? A gente não pode esquecer disso. As que trabalham fora, e aí a gente precisa fazer uma divisão que é muito importante na nossa sociedade entre mulheres brancas e mulheres negras, né? As mulheres brancas, geralmente, elas possuem curso superior e elas estão dentro de um número dentro da sociedade que elas não conseguiram manter os seus empregos porque elas não tinham com quem pudesse contar para fazer os seus trabalhos domésticos e passaram a ter que fazer, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres brancas dependem do trabalho de mulheres negras para conseguir trabalhar, né? E elas não conseguiram com quem ficar seus filhos, porque as escolas as escolas pararam, né, de funcionar. Então, a gente tem, primeiro, essa questão do cuidado, do trabalho dentro de casa. Está conseguindo me ouvir, Renata? Sim. Ih, não, caiu agora. A Raquel caiu. Tá ligado? Vou tentar, ela vai voltar aqui. Mas ela está trazendo aqui um resgate histórico, né? Estrutural. Exatamente, dessa questão estrutural da nossa sociedade, que até você mencionou, né? Que as mulheres, elas ocupam mais vagas no mercado de trabalho relacionado ao setor de serviços e menos vagas dentro das posições maiores do mercado de trabalho, dentro de determinados segmentos. E assim, se você for a educação, escola técnica, agora a gente percebe, de 5 anos para cá, a gente percebe em pesquisas mais mulheres estudando cursos que estavam muito direcionados à carreira de homens, teoricamente, né? Mas por quê? Será que o mercado de trabalho as convidava para essa posição? Ou dizia que não, é algo muito pesado que elas não conseguiriam dar conta, né? Continua, Raquel. Desculpa, estou caindo. Imagina. Não sei até onde vocês conseguiram me ouvir, porque de repente caiu tudo aqui. Quando você está falando da diferença do mercado de trabalho das mulheres brancas e das mulheres negras, Raquel. Sim, então a gente não pode esquecer, e que as mulheres negras, não podemos esquecer das brancas, claro, mas as mulheres negras são as que estão mais voltadas para os trabalhos de cuidado, né? Então, cuidado, inclusive, de forma formal, né, com carteira assinada, ou seja, técnicas de enfermagem que saem para o mercado de trabalho, ou informal, ambulantes, faxineiras. Então, a gente precisa pontuar inicialmente esses números e não deixar de, junto com esses números, entender que dentro de uma sociedade fundada nesse machismo estrutural, as mulheres estão sobrecarregadas com cuidado. Não existe uma divisão equilibrada de cuidados domésticos. Então, as mulheres, inclusive as mulheres cientistas, mulheres da academia, elas tiveram muito mais dificuldade em manter os seus trabalhos em mestrados e doutorados por conta do cuidado com os filhos. Então, eu penso, Renata, que para a gente poder falar de mulheres no mercado de trabalho, a gente não pode esquecer desses números e dessa realidade, né? E, obviamente, como a Ilana trouxe, quando você para de ter contratação para limpeza, porque os lugares estão fechados, quem você está demitindo? Mulheres. Pretas, geralmente, não é? Então, quando você... E essas mulheres, elas não têm creche para deixar os filhos, porque a creche está fechada. Nós já temos um problema social anterior à pandemia que atinge mulheres. Sempre tivemos. Isso é falado, isso é numerizado, isso é categorizado, isso é estudado. Mulheres são objetos de estudo na nossa sociedade exatamente por conta desse machismo estrutural. Então, quando você tem uma pandemia e que você clausura mulheres dentro de casa e você retira a possibilidade de mobilidade, se elas estão em números maiores nos serviços de cuidado, acontecem duas coisas com as mulheres. Ou elas passam a cuidar mais e ganhar menos. Porque o serviço de cuidado da nossa sociedade não é um serviço, a reprodução, ela não é remunerada, ainda que seja um trabalho.
Então, mulheres estão em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, muitas vezes desempregadas, então elas estão ou sobrecarregadas ou desempregadas porque não se mantiveram no mercado. Então, nós não podemos esquecer desses números para a gente poder falar o que fazer com mulheres. Exato. E a Ilana levantou aí também uma questão muito importante que você complementou agora, com essa questão da pandemia, das pessoas em casa, as pessoas se adaptando a essas novas rotinas, quem pôde, obviamente, do trabalho remoto, o trabalho de cuidado que né, historicamente, né, nessa formação estrutural da sociedade, sempre foi da mulher, né, e que a gente vai demorar muito tempo até a gente conseguir quebrar todos esses paradigmas e cada vez mais essas tarefas serem divididas, a mulher ela teve que somar o trabalho de casa, como a Ivana falou, mais o trabalho mais o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, mais o trabalho. E aí, muitas vezes, assim, com a questão da falta com a não retorno das aulas, né, que é a questão da educação, ela deixou de ser prioridade no nosso Brasil, no nosso país. Não é muito tempo. Agora. Nunca foi bem claro agora, né? Um verbo repetitivo o tempo inteiro. Cuidar, cuidar, cuidar. Se a gente olha para sociedades mais desenvolvidas, você dificilmente escuta, olha, eu vou contratar uma diarista, eu vou contratar uma empregada doméstica. A gente não vai escutar o verbo cuidar, e a gente tem locais, inclusive, muito preparados para receber os idosos. Então, a gente precisa, a estrutura da sociedade daqui, eu diria que a corresponsabilidade é de todos nós, da população em geral. Tá? Então, não adianta dizer, é do ambiente privado, é do ambiente público. Todos nós, essas ações, esses verbos precisam ser profundamente alterados. E aí a gente vai ter, sim, mulheres sem o receio de irem para uma escola técnica. Volto a dizer lá atrás, o ensino médio técnico, quantas mulheres estudam eletrotécnica, estudam hoje engenharia, por exemplo, no ensino do nível superior. Então, a gente ainda vê uma situação muito repetitiva, mulheres escolhendo funções do cuidar, do zelar, até relacionadas à educação, a gente tem muito mais mulheres, né? E em pandemias como essa, a gente tem um impacto direto. E aí, como que será em outras sociedades que a gente não tem esses papéis que a gente está mencionando aqui? Em outras sociedades, nós temos um cuidado dividido de uma forma com equidade de gênero. O cuidar, ele no Brasil, ele tem um viés escravocrata. Então, famílias precisam de mulheres e manutenção do status social de escravidão. Né? Quando você vai para outros países mais desenvolvidos, ainda que racistas, você vai para países mais desenvolvidos, não há necessidade desse subemprego, porque as pessoas não precisam desse subemprego para se desenvolver. Porque ninguém acorda, ninguém nasce dizendo, meu sonho é ser empregada doméstica. Né? Ser empregada doméstica é um direcionamento social que é dado para mulheres excluídas. Né? Que, obviamente, aí a gente vai ter que voltar na questão da escravidão, né? Do último país que libertou os escravos e que não deu acolhimento às pessoas pretas e que foram levadas ao encarceramento e que foram levadas a subempregos. Né? Então, isso é um resquício da sociedade escravocrata, racista, assim como machista estrutural que nós temos. Né? O que a gente não pode é eximir o Estado dessa responsabilidade dele. Né, de que tem que ter creche para todas essas mulheres poderem deixar os seus filhos, que tem que incentivar o estudo. Eu não acredito que ninguém nasce dizendo que não quer estudar. Né? Mas nós temos um projeto. Está picotando um pouquinho a tua fala, Raquel. A tua transmissão está travada. Travou aí um pouquinho, Raquel. Está me ouvindo? Melhorou? Agora eu estou te ouvindo. Vou pedir para você voltar um pouquinho aí na tua última fala, porque ficou muito picotada. Eu estou pontuando que essa questão do cuidado, ela passa por uma sociedade escravocrata que nós somos, né? Que ainda tem esse resquício de escravidão, que nenhuma mulher, nenhuma pessoa chega pronta numa sociedade falando, meu sonho é ser uma empregada doméstica.
né? Então, onde está no imaginário do povo brasileiro que a gente precisa de uma empregada doméstica, de uma babá, né? A gente não pode esquecer que mulheres brancas conseguem se ascender socialmente porque elas dependem de mulheres pretas trabalhando para elas, né? De outras mulheres pobres trabalhando para elas. E o que a gente precisa é que o Estado seja responsabilizado e se responsabilize, sim, para que essas mulheres estejam no mercado de trabalho, estudem, para que essas mulheres tenham condições, né, de não precisarem ser empregadas domésticas. É isso que a gente precisa. Essa é uma responsabilidade do Estado de dar estudo, de dar educação, de dar creche para essas mulheres. Né? Marielle tinha um projeto de verão extremamente importante, onde creches do município estar aberta até 11 horas da noite, porque tem mulheres que trabalham em outros turnos. Isso. E você está trazendo uma colocação interessante em relação eu queria pontuar sobre flexibilidade da carga horária também. A gente finalmente aprendeu na prática, né, eu digo finalmente, na pandemia, que é possível sim, que a gente tem que estar focado em resultado. Então, se a gente é focado em resultado, se eu hoje vou trabalhar de 11 da manhã em diante, ao invés das 9, porque eu tive que levar uma filha assim ao médico, ok. E a gente ainda vê muito isso nas organizações. As negociações não são simples e fáceis em relação à flexibilidade de jornada de trabalho. Tá? Acredito eu, que eu sou otimista, que a pandemia ensinou, né? Para alguns para muitos que eu imagino que tenham optado por aprender, ensinou que a gente cada vez mais precisa estar focado em entrega e resultado e não em ficar acompanhando e monitorando, que horas você volta do médico com a sua filha, porque essas perguntas, eu mesma profissionalmente, em cargo executiva, eu já fui questionada disso. Por quê? Se eu estou entregando, eu preciso dizer em que minuto, segundo eu vou retornar de um compromisso que eu tive fora. Então, a gente precisa ampliar. E eu também percebo que em outras sociedades, multinacional, a gente vê muito, não precisa de pandemia para que isso aconteça. Tá? A mentalidade é outra, existe cada vez mais uma negociação prezando pelo indivíduo. A gente não é vida pessoal separada de profissional, somos um só. Todos nós temos que ir cuidar, né, da nossa saúde, da saúde da nossa família. Então, eu espero que que a gente não precise de outra pandemia para ensinar algo muito simples. Renata, eu concordo com o que a Ilana pondera, mas eu acho que a gente precisa também voltar um pouco atrás para lembrar que isso acontece, inclusive, nas entrevistas com mulheres. Isso é uma cultura, né? Numa entrevista com mulheres, as pessoas perguntam se você tem filho, e perguntam com quem vai ficar o seu filho, e se o seu filho ficar doente, quem vai levar ele ao médico? Como se uma mãe ou um pai, eu não vejo essa pergunta para homens. Então, eu volto a reafirmar que nós somos uma sociedade que a gente não pode se pautar pelas sociedades, sociedades mais desenvolvidas, porque a gente ainda está engateando nesse sentido. Né? Esse controle que a Ilana trouxe faz parte do controle patriarcal sobre corpos de mulheres, né? Onde os chefes também acham que podem controlar o seu horário e poder julgar e dizer se você é boa profissional ou não, porque você deixa seu filho, ou porque o seu filho fica na creche, ou porque você vai trabalhar com um filho doente. Isso se torna merecimento, isso se torna como se fosse você abrir mão da sua família ou do seu filho, ou você não ter filhos, se torna um merecimento dentro do mundo corporativo. Enquanto, na realidade, você não vê esse tipo de julgamento e você não vê esse tipo de postura com homens. Isso é cultural. Ninguém pergunta numa entrevista para um homem quem fica com os filhos dele. Porque parte do princípio que vai ter algum cuidador. Mas para uma mulher, as pessoas não acham que vai ter um cuidador ou que ela vai dar conta. Então, ela não pode ter filhos ou ela tem que estar sempre sob o controle de alguém para precisar, para manter aquele emprego, né? Como se fosse um favor. Raquel, lembrando que mulheres fazem essa pergunta, tá? Eu sou da área de gestão de pessoas.
mulheres... O machismo ele é reproduzido por mulheres, isso é uma questão estrutural social, né? Isso não é isso não deve ser um confrontador entre mulheres, tem que ser um tipo de objeto de pesquisa, entender por que nós somos uma sociedade onde mulheres confrontam mulheres, onde mulheres se colocam nesse lugar de poder, né? Nesse lugar patriarcal, porque quando o oprimido não tem muita ideia do que ele está vivendo, ele se torna um opressor. A gente vê isso socialmente sempre. Então, a gente vê mulheres reproduzindo esse perfil opressor. Né? Isso não é muito... A gente percebe em pesquisas que a gente faz em relação a posições de liderança, tá? Mulheres que ocupam determinadas, em especial, diretoria e C-level, tá? Você vai encontrar mulheres, quando encontra, porque é minoria, né? Mulheres e que não reproduzem esse sistema. E que não tiveram família e reproduzem o que a gente está falando, e com muito orgulho vão entrevistar outras e talvez descartar algumas pelo fato de elas terem filhos, elas não podem ser futuras sucessoras delas. Isso aconteceu comigo, não precisa falar de ninguém, fala de mim. Num processo seletivo para mestrado, depois de você estuda horrores, prova de raciocínio lógico, na reta final a pergunta foi: como que você é executiva, vai estudar conosco mestrado, se você é casada e tem uma filha de 6 e uma de 9? Você não vai conseguir fazer a dissertação, a defesa da dissertação. Tá? Que bom que ele acreditou em mim, né? Uma entrevista de 3 horas, onde 1 hora o tema foi esse. E na turma, 42 pessoas, eram 400 e poucos candidatos a 42 vagas, 6 mulheres. Tem muito tempo isso? Não, menos de 10 anos. Agora, no doutorado, que eu estou acabando esse ano, quantas mulheres na turma? Menos de 30%. Então, é isso. Então, algumas ficam ali, já no processo seletivo. E não vamos julgar de novo. Quem entrevista a gente não é só homem. Agora, isso a gente vê no mercado de trabalho. Vamos falar de situações positivas. Muitas indústrias revendo e formando turmas de mulheres para posições que só eram ocupadas por homens. Isso eu preciso ressaltar, porque eu tenho inclusive atendo diversos clientes que estão sendo premiados em função disso. Que bom. Então, e antes da pandemia, tá? Então, da mesma maneira que a gente está falando de orientação sexual, a gente está falando de um modo geral, né? Diversidade e inclusão no mercado de trabalho. O Brasil acordando para inúmeras situações. É importante pontuar ações positivas, sim, tá? A gente tem que colocar o farol nelas, porque elas estão sendo exemplo para outras empresas. Claro que a gente precisa exaltar também essas ações positivas, né, Ilana? Porque senão a gente também não vê uma luz no final do túnel, né, Raquel? A gente precisa, assim, entender e pensar que a nossa sociedade ela está evoluindo, ela está mudando, ela está entendendo o que precisa ser modificado para que a gente chegue ao momento em que os direitos sejam, de fato, iguais. A gente luta por isso, né? Os direitos no papel são iguais, não é, Renata? O que nós temos é uma diferenciação com relação numa cultura estrutural social. Por isso que nós devemos, sim, que bom que tem empresas que estão tomando essas posturas, né? O Brasil está engateando com relação a isso, mas eu penso que a gente não pode esquecer da função do Estado da área educacional, de dar condições para que mulheres cheguem a determinados cargos. Né? Uma mulher que nasce e engravida e que é mãe com 15, 16 anos, ela não vai ter a mesma condição de uma adolescente, por exemplo, que não engravidou. Existe mulheres que conseguem? Existe, mas não é a grande maioria, né? Que tem 2, 3, 4 filhos e que não tem uma creche para deixar o filho o dia inteiro para poder estudar. Ou quando tem, o professor não deixa que ela entre com o filho na escola ou no instituto. Então, nós precisamos de uma mudança social em conjunto, né? Como a Ilana pontuou. Mas existe, sim, uma importância do Estado em dar condições de qualificação, de estudos e de valorização, inclusive, da própria infância, né? Buscar, porque
Quantas mulheres, porque não cuidam dos filhos, perdem guarda dos filhos, né? Porque os filhos ficam sozinhos, porque não tem vaga na creche, porque não tem vaga na escola. Porque quando a gente fala de uma classe média que tem a possibilidade de pagar por uma creche, pagar por uma escola, pagar por uma babá, a gente entra num contexto social de menos dificuldade. Né? Isso precisa ser pontuado, que senão a gente vai ter sempre mulheres focadas no cuidado, e nesse cuidado doméstico, né? Nesse trabalho de babá ou de subempregos, sempre com as mulheres mais pobres, que é onde a nossa sociedade se funda e escraviza ainda pessoas que deveriam estar sendo qualificadas para determinados cargos. A gente precisa pontuar sobre isso, e a pandemia colocou uma lupa, né, nos números com relação às mulheres. Toda violência, que nem a pauta hoje, mas quantas violências as mulheres sofrem também no ambiente de trabalho e também em casa. Muitas sequer sabem as violências que estão sofrendo e muitas não sabem nem por onde começar para recorrer para não viver situações de violência. Né? As mulheres negras são as que mais sofrem violência e, ao mesmo tempo, são chefes de família. Então, nós temos questões sociais muito difíceis de serem respondidas ainda. E o que a gente percebe só na América Latina, 54% das mulheres, elas tiram sua renda através de trabalho informal. Estava lendo ontem dados muito real. Então, tá aí, de novo, volta à pergunta inicial. Por que mulheres perderam renda na pandemia? Né? Se a gente olha o percentual, olha que loucura. Uma outra coisa que você mencionou em relação à creche, acho interessante também, a gente perceber em algumas culturas aqui na América Latina já estão sendo feitas de forma diferenciada. Eu estudei agora, o meu doutorado foi no Chile, você percebe uma flexibilidade incrível das escolas, em especial creches e escola dos pequenos, em relação ao que a Raquel falou, a carga horária, né? E isso facilita a vida das mulheres, de fato. Então, a mulher vai ao trabalho, deixa, independente, as escolas fechando 10, 11 da noite. Né? E isso tem que ser um avanço, sim, na nossa cultura, porque favorece demais. Aqui é tudo muito engessado e se aquela família tem condições financeiras, ela vai matricular aquela criança numa creche que possa ficar até 7, 8 horas da noite. Agora, ou arruma uma babá, exatamente. Agora, a maioria das mulheres, a maioria da sociedade que é pobre, não tem condições aí de pagar uma escola, uma creche privada, né? Aí vai fazer o quê? Ou aquela criança fica sob o cuidado de um vizinho, de um irmão mais velho, não é? E aí muitas vezes acontece casos como a gente pode recordar aqui milhares de casos de crianças aí que sofreram abuso, de crianças que foram levadas aí para o crime porque não tinham não estavam na escola, aí a mãe trabalhando o dia todo. Então, assim, e isso foi o que a Raquel falou, a pandemia ela veio para colocar uma lupa, né, sobre várias discussões da nossa sociedade que já deveriam existir há muito tempo. Obviamente, essas discussões existem, mas elas sempre foram colocadas para debaixo dos panos, sempre colocadas para debaixo dos panos, sempre políticas públicas sendo tomadas, assim, sendo feitas a conta-gotas, como é o caso das creches, por exemplo. Quantas promessas nós temos, né, em todas as gestões municipais de aumento de vagas de creche, isso nunca acontece. E hoje a gente vê o impacto disso, porque quantas mulheres precisaram, de fato, abrir mão do seu trabalho porque não tem com quem deixar os filhos. E a gente sabe que conciliar isso, né, conciliar o seu trabalho com o cuidado com os filhos é muito complicado. E aí, a quem cabe essa escolha, né, Raquel e Ilana? Você tem o homem e a mulher. Obviamente que a mulher é sempre a penalizada e é ela que deixa aí o mercado de trabalho para assumir aí o cuidado com os filhos. E isso também aumentou aí o número e impactou drasticamente
as mulheres que foram afetadas pela pandemia no mercado de trabalho. E outra questão, obviamente, é essa discussão do retorno às aulas, que até hoje, em muitos municípios, em muitos estados, nós não vemos aí essa questão sendo discutida, um plano de retomada das aulas seguro sendo apresentado aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo. Então, assim, a gente tem tudo aberto, né? A gente tem bares, restaurantes, cinemas, boates, roda de samba, tudo pode. Essa é a prova efetiva de que educação não é prioridade na nossa sociedade. Exato. Nunca foi, né, Raquel? A gente só teve o carimbo agora e o atestado dizendo assim, olha, quem nunca entendeu, agora ficou claro para vocês? Não entra nem em pauta de discussão, né? A gente escuta as notícias, nem se discute. Tenho filhas em universidade que, de fato, uma delas falou, mãe, eu preciso dos laboratórios. Então, assim, como que foi o semestre dela? Complicadinho, mas não entra em discussão. É uma pauta que a gente só ouve falar, como você mencionou, praia, restaurante, etc. E educação ficou um ponto de interrogação, em especial aqui no nosso estado. Eu não sei como que, se eu posso aprofundar em relação aos outros, mas a gente está vivendo isso. Uma outra grande preocupação, como começar a solucionar, né? Será que no momento, como a Raquel trouxe a posição de processo seletivo, e aí voltando um pouco para isso, no momento de abertura da vaga, antes de uma entrevista, existe uma pergunta. Determinadas vagas, elas já são direcionadas para homens. Então, é antes até do processo seletivo, né? Porque voltando aqui para a minha vida, né? Como ela é, de gestão de pessoas, isso acontece, né, Raquel? A gente precisa convencer o outro lado, quem está ali interagindo, abrir uma vaga nova. É automático. Ainda existe, sim, na nossa sociedade, essa vaga é falada no masculino. Tá? E aí cabe a quem está interrogando esse executivo fazer a provocação. E, de novo, nós mulheres, a gente vê muita mulher em recursos humanos, né? Então, nós mulheres temos obrigação, mais do que nunca, de fazer essa provocação. E por que não? Porque essas empresas que eu trouxe como exemplo, não vou mencionar nomes, elas tiveram que mudar todo esse processo. O processo começa ali na ponta. Nasceu a vaga, vamos questionar por que só homens para essa posição. E aí fica recorrente. É antes do processo seletivo. É uma mudança de cultura. Nós precisamos, não adianta a gente fazer leis, não adianta. Não é? Fazer leis é um braço do Estado para a manutenção do status quo dele. Então, na verdade, o que a gente precisa é de uma mudança de cultura social. Nós precisamos dessa mudança. Por isso que nós precisamos de mulheres sendo eleitas, né? Precisamos de mulheres em gestão de pessoas, precisamos de mulheres em determinados cargos e lugares. Conselhos de administração. E vejam bem, mulheres que estejam preocupadas com essa pauta. Porque mulheres que vão replicar o sistema que a gente vive, existem muitas, né? A gente sabe que existe. Então, nós precisamos de mulheres com uma visão efetiva social do que está acontecendo, da sociedade que a gente vive, a formação de base da nossa sociedade, para que aí sim a gente tenha planos e projetos a longo prazo que mudem uma cultura. Isso é de suma importância, porque se nós não tivermos candidatas e mulheres sendo votadas para fazermos leis que olhem para mulheres, como existiu o projeto aqui no Rio da própria Marielle, de creches em horários extremamente estendidos, isso é o quê? São mulheres. Por quê? Porque ela estava dialogando na comunidade, ela estava dialogando na favela e vendo quais eram as necessidades daquelas mulheres. Isso. Nós precisamos de pessoas em cargos de conselho dialogando com o chão de fábrica para ver o que é necessário ali. E nós precisamos de lugares com essa visão e com esse conhecimento, porque, como a Ilona mesmo trouxe, tem muitas mulheres em determinados cargos que estão reproduzindo o sistema que a gente já tem, oprimindo ainda mais mulheres. Você sabe o que é mundialmente você ter apenas 9% de mulheres ocupando posições de conselho de administração? 9%? Então, assim, isso é urgente. A alta gestão, e é através da alta gestão, sim, que a gente começa a fazer mudança estrutural nas organizações. Assim como a gente está mencionando da Marielle, a gente está mencionando
governo, através da alta gestão, a gente consegue fazer mudanças, sim. Né? E precisamos também, Renata e Ilona, parar de romantizar um pouco o empreendedorismo da mulher. Né? Isso é de uma extrema importância e muito pouco falado. Né? Mulheres, mães, resolveram ser empreendedoras. Ou seja, a mulher... Elas não resolveram ser empreendedoras. Elas precisaram ser empreendedoras porque nós sabemos os números que são... Né, mais de 45% de mulheres que engravidam e têm filhos são demitidas em até 2 anos. Né? Então, o empreendedorismo da mulher e o empreendedorismo materno, ele está intimamente ligado à necessidade de manutenção da vida e à impossibilidade de um emprego formal. Isso é de uma extrema importância. Desculpa te interromper, eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, porque, assim, há algum tempo, né, a gente tem essa glamorização do empreendedorismo, né, agora falando especificamente sobre o empreendedorismo feminino, quantas e quantas pessoas, né, dizem assim, você vai conversar com alguns gestores de carreira ou com alguns economistas, e aí eles dizem para você assim, não, você ficou desempregada? Pega aí a sua rescisão ou o seu fundo de garantia, né? Você sabe fazer o quê? Sabe fazer? Porque já se subentende que a mulher sabe fazer alguma coisa do lar, né? Então, você sabe cozinhar, sabe fazer brigadeiro, sabe fazer bolo, sabe fazer quentinha. Então, por que você não faz isso? É a primeira opção que é dada. Então, assim, essa romantização... A mulher não é empreendedora porque ela quer, ela é empreendedora por necessidade. E aí, é por isso que a gente tem esse alto número de mulheres também impactadas pela pandemia, porque se nós temos 54% da força de trabalho feminina dentro do mercado informal, obviamente que o mercado informal é um mercado mais impactado quando a gente tem menos geração de renda, quando a gente tem menos dinheiro circulando. As pessoas vão deixar de consumir outras coisas. Então, assim, aquela empreendedora, né? A empreendedora que fazia bolos, que fazia marmitas, ela deixou de vender. Por quê? Porque as pessoas passaram a ficar em casa e passaram a cozinhar dentro de casa. Então, assim, acho que é um belíssimo ponto lembrado por você, Raquel. Vamos parar com essa mania de glamorizar o empreendedorismo. Há uma diferença muito grande entre o empreendedorismo de fato, né? Não é verdade, Lana? Estou até entrando aí na tua esfera, mas assim, é como eu enxergo isso, sabe? Eu, como leiga, que enxergo isso. Eu acho que você tem aquela pessoa que ela quer ser empreendedora, ela tem ela quer ser aquilo, e tem aquela pessoa que não teve outra opção na vida, não teve outro caminho e precisou empreender para viver, para sobreviver. Né? Perfeito, e esse recado, inclusive, e aí, vamos lá, executivas que perdem posição de liderança, mulheres em geral, gente, empreendedorismo é algo muito sério. Sempre que sou procurada, faço um trabalho específico para isso. Por favor, o que você está falando é muito importante, porque você vai simplesmente investir, talvez, aquela rescisão contratual em algo que não tem nada a ver com você, com os teus valores, porque eu vou montar, o que a gente mais escuta aqui? Vou montar um salão de belezas, uma franquia. Em um ano, quantas fecham? Quase 90%. Tá? Microempreendedores, outro dia estava em 87,5%, pessoas que abriram e fecharam suas empresas em menos de um ano, investindo toda a sua rescisão contratual. Então, eu já estico isso, independente do gênero, gente. Empreendedorismo é algo muito sério. Nas favelas vemos, sim, mais empreendedorismo feminino, muitas mulheres abrindo seus salões de beleza e, de novo, impactados com a pandemia, não só voltados para a alimentação, muitas têm voltados para a higiene e que foram diretamente impactadas. E aí, por esse romantismo que a Raquel falou. Tá? Mas eu sou alerta em relação a aquelas que perderam suas ocupações em organizações. Por favor, pensa, reflete, isso remete a autoconhecimento. Nem todos nós têm como propósito de vida ser empreendedor. Tá? Não pode ser apenas uma saidinha. Eu rapidinho vou vender alguma coisa ali. Não é assim. Mas acaba se tornando por uma necessidade social de manutenção da própria vida. Sim. Infelizmente, é o caminho social que as pessoas encontram.
Nós não vivemos uma sociedade onde existe um leque de oportunidades para você escolher e que todas as mulheres vão ter uma orientação de gestão ou de uma orientação para saber, né? A pessoa está desesperada, muitas vezes com filho, às vezes o relacionamento acaba, o marido está desempregado. A gente não pode esquecer a sociedade que a gente vive, né? Que ela não tem essa estabilidade, ela não dá essa garantia de estabilidade social, né, para mulheres. Existem países onde as licenças são de quase 1 ano e pode ser dividida entre homens e mulheres. Aqui nós temos homens com 5, 4 dias de licença e mulheres com 120 dias ainda trabalhando, né? Que elas têm uma licença, entre aspas, mas que não é verdade. E quando elas retomam com o filho, com necessidade de levar ao médico, com necessidade, às vezes, da criança de uma vacina, volta aquele início da nossa conversa, né? Onde elas são interpeladas a todo tempo e a maior parte é demitida em até 2 anos. A gente vê isso e não conseguem se recolocar. Então, tem o dia do empreendedorismo feminino. A que ponto, né? A que custo, a que preço mulheres são empreendedoras? Existem mulheres que vão dar certo, existem mulheres que vão se encontrar, existem pessoas que vão, nós somos múltiplos, somos diversos. A gente não pode olhar para isso de uma forma romantizada e sem esquecer a sociedade que a gente está, a recessão que a gente está e que está levando a isso. As mulheres estão sendo empurradas a esse lugar, não por uma escolha pessoal. Não, vou sair desse emprego porque me descobri para fazer XYZ. Claro que existem essas, mas isso é uma minoria, né? Isso é de extrema importância. Bom, a gente já está caminhando aí para o finalzinho do programa, mas aí eu queria fechar aqui essa discussão só antes de entrar aí para as nossas... Eu quero que vocês proponham também algumas... A gente não tem uma solução, né? Porque eu acho que, assim, solução fácil não existe. Se tivesse solução fácil, né? A Raquel caiu, mas daqui a pouquinho ela volta. Ela volta. Se tivesse solução fácil, né, Ilana? Eu acredito que essas soluções já teriam sido propostas. Mas eu acho interessante, assim, sempre aos términos desses debates, onde a gente colocou aqui vários pontos, né? E entre um deles, eu acho que você tocou num ponto bem importante, que é essa questão da flexibilização da carga horária, né? É até um dos pontos que eu tinha colocado aqui para a gente conversar, porque as organizações precisam também entender, né, qual é o papel do trabalhador dentro daquela instituição. É o que você falou, não dá para separar a vida profissional de vida pessoal. Enquanto as organizações elas pensarem dessa forma, que a vida pessoal tem que estar separada da vida profissional, o próprio funcionário, o próprio trabalhador, ele acaba se vendo ali numa sinuca de bico. Né? Então, e principalmente a trabalhadora mulher, né? Com toda essa responsabilidade que vem embutida pelo fato de ser mulher. Então, essa flexibilidade aí da carga horária, como você disse, né? A entrega é muito mais importante do que o cumprimento de horário, né? Oi. Eu estava dizendo o seguinte, Raquel, que a gente colocou vários pontos aqui, né? Obviamente que a gente não vai conseguir falar sobre todos os aspectos aí dos impactos da pandemia no mercado de trabalho para as mulheres, né? Mas eu acho que a gente pontuou aqui os principais fatos que levaram a isso, né? Eu só queria ouvir a tua opinião antes da gente ir aqui para as considerações finais e queria ouvir de vocês também algumas propostas de solução, né? Como a gente melhora aí esse quadro, através de políticas públicas, através de flexibilizações, através de implantação de novas metodologias dentro das instituições organizacionais. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar, ajudar a sociedade a pensar em como a gente pode melhorar aí essa estrutura, né, do mercado de trabalho para as mulheres. Mas eu só queria antes, Raquel, ouvir você sobre essa questão das creches. Porque a gente sabe que essa discussão, essa retomada aí da educação deixou para ser feita agora, porque a educação não é prioridade, nunca foi, e tomara que um dia seja prioridade aqui no nosso Brasil, né? Mas isso teve um impacto muito grande na perda de postos de trabalho das mulheres nesse momento, né?
Então, Renata, você sabe, né, tantos anos aí de eu reclamar que eu sou uma crítica do sistema. Então, vamos lá. O capitalismo que a gente vive no Brasil é um capitalismo que exige um excedente de mão de obra bem barata. Né? Então, acho que a gente precisa começar por aí. Né? E quem é que produz essa mão de obra bem barata? São mulheres. Então, não é interessante para a nossa sociedade, como base social, permitir que mulheres, tenham autonomia sobre seus próprios corpos, e a gente entra na discussão do aborto, e não, essa mesma sociedade também precisa dessa mão de obra bem barata para as pessoas continuarem pobres, e a elite continuar elite, e a gente continuar reproduzindo o sistema que a gente tem. Então, eu penso que a questão da creche está intimamente ligada a isso, essa falta de interesse público de que mulheres estejam no mercado de trabalho, tenham autonomia, se emancipem e que crianças sejam vistas como sujeitos de direito e que futuramente não vão ser também pedreiras e empregadas domésticas, mas sim sujeitos de direito, né? Uhum. E pessoas que busquem e que garantam seus direitos. Né? Nós tivemos, por exemplo, se a gente parar para pensar, Renata, além da questão da creche, dos problemas das creches, o que fizeram esse ano com o SISU? Né? SISU é a forma de entrada na universidade de pessoas pobres e negras. Cancelaram, fizeram uma confusão que diminuiu a quantidade de pessoas a entrar. Então, nós precisamos, primeiro, pensar como sociedade o que nós vivemos como sociedade. O que a gente quer como sociedade? Essa mão de obra que a gente quer, esse resquício de escravidão, dessa mão de obra barata, porque isso também não vai ter. E aí... Continua, Raquel, depois eu passo para a Ilana. A gente não vai ter uma sociedade emancipada, com mulheres e crianças emancipadas, se a gente continuar sem creche, se a gente continuar sem políticas públicas, né? Porque creche, quando eu falo creche, eu estou falando de políticas públicas no geral, para crianças, para adolescentes e para mulheres. Exato. A gente vai continuar sendo a mesma sociedade androcêntrica, patriarcal, pautada num discurso masculino, onde homens ocupam os principais cargos e mulheres continuam produzindo mão de obra barata. Uhum. Exato. Então, quando você me pergunta o que você acha que a gente pode fazer para mudar, eu te dou duas opções. A gente faz a revolução e muda tudo, que não é a opção atual. Né? Então, nós estamos no Estado Democrático de Direito e nós vamos tentar, dentro dele, pontuar e tentar fazer algo para que, como sociedade, mulheres e crianças e pessoas pobres e negras tenham ascensão social. Agora, aqui é uma questão de diálogo. A gente precisa dialogar politicamente com a sociedade. Porque a gente tem hoje uma sociedade que 40% das pessoas abrem mão de votar. Exatamente. Então, a gente vive, Renata, um problema social imbricado. Não existe só a questão do emprego da mulher na pandemia. Isso está intimamente ligado com inúmeras outras questões sociais, que se a gente não dialogar com essas pessoas, se não tivermos políticas para essas pessoas, e não houver o interesse político de se conversar e dialogar com essas pessoas para se ver as necessidades efetivas para a implementação de políticas públicas, nós vamos ter um Estado sempre sucateado. Exatamente. É verdade. Sempre sucateado. Nós temos hoje, por exemplo, políticas públicas de governo e não de Estado, onde você vê projetos acontecendo pelo período de 4 anos. Aquela pessoa saiu, o projeto desmorona. Diferente do SUS, por exemplo, que estão ainda tentando sucatear o SUS, mas o SUS é um projeto de Estado. Quem entra ou quem sai tem garantias para a manutenção do SUS. Né? Estou falando da área da saúde. Na educação, você vê inúmeros projetos, vários projetos do CIEP, Casa da Educação, escola, enfim. E estão sucateando os institutos federais. Então, enquanto houver esse sucateamento da educação, enquanto houver esse menosprezo da figura da mulher, como é que a gente vai implementar políticas públicas? Porque política pública precisa de interesse político. E a gente vive hoje um Estado em
em que nós temos... De interesse de... Picotou a tua transmissão para mim, Raquel. De interesse de continuidade, né? Que é o que você falou. A gente não tem continuidade nessas políticas de governo. A gente tem a descontinuidade sempre desses projetos, tá? Eu já vou pedir para você finalizar, Raquel, para a gente passar para a Ilana. Então, penso que é isso, Renata, que nós precisamos pensar uma sociedade de forma orgânica, né? Não adianta... É ótimo a gente ter empresas que estão contratando mulheres e que a gente está tendo mulheres nos cargos de gestão pontuando sobre essa questão. Isso é excelente. Mas se nós não tivermos uma base social e uma política de diálogo para saber o que se está precisando socialmente hoje, nós não conseguimos formar isso uma política pública que se mantenha em projetos do Estado. Sim. Como a Lei Maria da Penha por exemplo, uma política pública, entende? E que está sucateada por conta de todas as políticas públicas dela, que não são, enfim, não é objeto da conversa de hoje, mas é mais ou menos isso. Nós precisamos de um projeto, precisamos de diálogo. E, infelizmente, o que a gente está vendo hoje são mulheres morrendo, são crianças sem assistência, uma necropolítica. Quantas mulheres morreram na pandemia? Muito mais que homens. Quantas mulheres pretas morreram na pandemia? Então, a gente precisa dialogar e falar sobre isso. Porque é claro que a gente precisa de mulheres trabalhando. Nós somos uma sociedade capitalista, então elas precisam, para ter autonomia, precisa-se de trabalho. Claro. Mas o que está em volta disso que não permite que mulheres trabalhem? Isso começa na infância. Exatamente. Então, eu penso que é sobre isso, Renata, que a gente precisa. Eu não sou lá... Você sabe que quando eu vim aqui, eu não sou a pessoa mais otimista do mundo. A gente não tem resposta fácil, né, Raquel? Acho que se a gente tivesse resposta fácil, a gente... Eu não sou uma pessoa otimista. Os problemas já estariam solucionados. Eu vou passar, mas estou aí na luta. Com todas nós. Eu vou passar, então, para a Ilana, se você quiser fazer algum complemento aí sobre as colocações, sobre a fala da Raquel, Ilana, e as considerações. Eu acho que são 3 pilares, né? Eu não consigo pensar diferente da Raquel. A Raquel abordou muito bem a questão do Estado, né? Da responsabilidade do Estado, e aí eu jogando aqui para o setor privado e população em geral. Quando eu falo sociedade em geral, gente, essa história começa lá atrás de novo. A gente está falando de seres humanos. Então, antes de mais nada, quando a gente está falando de tratamento diferente, então a gente está em 2020 tendo que ensinar, né? Vamos respeitar todos os gêneros, vamos respeitar a orientação sexual. Quer dizer, projetos de diversidade e inclusão, que para mim isso já tinha que... Gente, isso faz parte do dia a dia, a gente precisa dar voz a um trans, dar voz à mulher. Então, se a gente ainda tá... É muito moroso todo esse processo. Sou otimista por natureza, sim, porque tenho visto, pelo menos, mais movimentos, e a pandemia trouxe esse olhar diferenciado, provocou esse olhar para o ser humano. Gente, no momento que o trabalho... A sua casa foi invadida pelo trabalho, ponto. Então, não tenho que negociar mais sobre flexibilização de trabalho, porque o trabalho está aqui, dentro da sua casa, ok? Então, vai ter aquele momento que naquela meia hora ou 1 hora, que não é só a hora do almoço, você vai precisar dar atenção a alguma questão pessoal, né? Filho não tem hora, não tem minuto, segundo marcado na agenda para ficar doente. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esse grande aprendizado que é olhar o ser humano. E aí essas outras questões, quando a gente respeitar de fato o ser humano, as outras questões vão ser consequência, independente da sociedade. Então, assim, setor privado, tenho visto essas sementes que vão contagiando, é lento, o processo aqui no Brasil não é fácil, é muito lento, e a população em geral, sim, porque de novo, quando nasce a vaga, a provocação, não tem que ter medo ali. Na hora H, a pessoa tem que se posicionar. E eu não sinto que mulheres têm se posicionado. Então, Raquel, eu acho brilhante quando você fala assim, o Estado tem muito a fazer, cada um de nós. Eu jogo para cada um de nós a responsabilidade nessa história. Tá? O aprendizado que não fique em 2020, porque as lições aprendidas são gigantes e, independente de vacina... Tá aí, a gente sabe que com vacina a gente vai ter que usar ainda máscara, os mesmos cuidados. Então, vamos olhar o ser humano de uma outra forma. Esse é o convite que eu faço.
Bom, Ilana, Raquel, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou me despedindo por aqui, que já são 12:00. Raquel, é sempre um prazer ter você aqui com a gente no Reclamar Adianta. Me despeço pedindo para que você deixe aí seus contatos, Instagram, site. É um prazer, Renata. Não sei se a gente se encontra mais esse ano, né? Se não for, já desejo boas festas a todo mundo. Mais um ano com Reclamar Adianta, acho que desde 2017. Eu acho que sim. Eu também. Bem, minhas redes sociais é Raquel Seródio ADV, Raquel Seródio, né? Tem o site do escritório também, Raquel Seródio Advocacia, do que precisarem também. Raquel, muito obrigada, você é sempre muito bem-vinda aqui ao Reclamar Adianta, tá? Desejo aí também para você aí um Natal iluminado, que o ano de 2021 seja um ano de muito, muito, muito melhor, porque a gente sabe que o ano de 2020 foi um ano muito pesado, um ano de sofrimento, mas também um ano de muita mudança, né? De muita me fugiu a palavra, eu não vou conseguir pronunciar a palavra agora, mas eu acho que foi um ano da gente repensar muitas coisas, né? Então, acho que 2021 está aí, batendo a nossa porta, e que seja um ano para a gente colocar em prática todos os aprendizados aí de 2020. Mais uma vez, muito obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço, Renata. Obrigada, Ilana. Você, Raquel. Ilana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Reclamar Adianta. Me despeço pedindo para que você deixe aí seus contatos, redes sociais. Obrigada, Ilana Miller no Instagram, nas redes sociais, Ilana Miller no LinkedIn e Iluminar, que é a empresa que eu sou sócia-diretora da consultoria, Iluminar com Y e RH no final. Também muito fácil, está tudo no Instagram, nas redes. Tá? Mais uma vez, muito obrigada, Ilane, também para você aí um excelente Natal. Feliz Natal a todos vocês, um belíssimo ano com muita saúde, tá? Com certeza, é o que a gente precisa, né? Muito obrigada, meninas. Então, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.